Fala galera, tudo bem? A gente está aqui de novo para conversar um pouquinho sobre o direito. E hoje eu não estou trazendo direito material e sim direito processual, tá? A gente vai conversar hoje sobre prazos que sofreram grandes mudanças no novo CPC. E aí é importante a gente verificar quais foram essas mudanças que ocorreram e qual que é a forma correta da gente fazer as contagens para a gente não ter nenhum problema no futuro, tá? Aqui tem um QR Code com relação ao CPC no site do Planalto. Basta fazer a leitura que você acessa o CPC para poder acompanhar os slides. Tudo bem? Antes da gente falar propriamente da contagem, é importante que a gente entenda o que são os prazos e para que eles servem. Então, aqui eu trouxe um conceito de prazo, que é a distância de tempo que medeia entre dois atos ou dois fatos, sempre fixada por uma quantidade de tempo que se fixa para a realização do ato. Então, sempre que a gente falar em prazo, a gente vai falar que consiste em distância de tempo entre dois atos. Então, entre uma audiência e outra, eu posso ter prazo para apresentação de contestação, eu posso ter prazo para apresentação de rol de testemunhas, de provas que eu pretendo produzir, tá? Então, sempre vai ser a distância entre dois atos que a gente vai chamar de prazo para nós lá no CPC, tudo bem? Aí eu trouxe algumas observações com relação a isso. Os prazos processuais serão praticados apenas em dias úteis, então nós vamos excluir finais de semana, sábado e domingo, feriados e dias que porventura o fórum não tem atendimento, tá? E agora, no CPC, a gente tem as férias forenses, que vão de 20 de dezembro a 20 de janeiro, tá? 219 e 220, que vão falar isso pra gente. Porém, no período de férias forenses, a lei autoriza as intimações, as citações e as penhoras, tá? Então, os processos vão ficar suspensos, porém, intimações, citações e penhoras vão acontecer da mesma forma, tá? Os atos serão praticados, os prazos, né? Eventuais atos que precisam ser feitos, como, por exemplo, uma penhora ou uma citação de alguém, eles vão ser praticados das 6 da tarde às 20 da noite. Isso daqui não é apenas nas férias forenses, isso daqui é regra, tá? Então, das 6 às 20 é o prazo, são os horários para os atos serem praticados, ok? Quem fala isso para a gente é o artigo 5º da Constituição. E durante as férias, podem ser praticados os artigos 214 e 212. Um exemplo é a tutela, tá? Pode-se ter lá um pedido de tutela para ser examinado durante as férias, ok? Então, isso vai poder acontecer. Outra observação também. São dias úteis aquele em que existe expediente forense, tá? Então, sábados e domingos a gente não vai considerar como os dias úteis, tá? Ah, como que eu faço para mostrar para o juiz que eu cumpri o meu prazo? Você só consegue fazer essa comprovação por meio do que nós chamamos de protocolo, tá? E aí toma muito cuidado com esse protocolo. Nos autos que são físicos ainda, o protocolo precisa ser feito diretamente no fórum, tá? Aonde está lá o processo. Ah, qual que é o horário para isso? Você precisa verificar o horário do fórum. Em regra, aqui em São Paulo, os fóruns funcionam das 9 às 19, tá? Então, você tem até às 19 horas para poder fazer esse protocolo. Se os autos forem eletrônicos, você tem até às 23h59 e 59 do dia do prazo, do prazo fatal, para poder fazer esse protocolo, tá? Então, sendo feito o protocolo, é o que vai convalidar a tempestividade daquilo que você está pedindo, e não o despacho que o juiz pediu, tá? Então, o juiz despacha para você se manifestar em 5 dias, é o protocolo que vai comprovar que você cumpriu o que ele pediu dentro do prazo que lá estava determinado, tá? Então, quando a gente falar em autos físicos, você precisa verificar o horário do fórum, em regra, até às 19, tá?
quem determina isso é a Lei de Organizações Judiciárias, e, se for autos eletrônicos, até as 23h59 do dia do prazo fatal. Tudo bem? Toma cuidado para não deixar fazer protocolo eletrônico em cima do prazo fatal, porque você pode ter um problema de sistema e não conseguir cumprir o seu prazo. Toma muito cuidado com isso, tá? Eu trouxe algumas observações também com relação a prazo. Prazos preclusivos, também chamados de próprios, em regra, são os impostos às partes, tá? É aquele que as partes precisam cumprir. Se eles não cumprirem, determina lá a famosa preclusão. Mas nem todos os prazos são preclusivos. A gente precisa observar isso. Então, assim, prazo para contestação, preclusivo, é 15 dias. Não apresentou, precluiu. Agora, prazo para devolver os autos, por exemplo, fiz a carga, prazo para devolver, se eu não cumprir aquele prazo que está lá estipulado, nada me impede que eu entregue no dia seguinte, tá? É claro que eu vou ter lá algumas sanções, às vezes, tá? Mas não impede que eu entregue depois. 774, o devedor que deve indicar os bens para uma eventual penhora, se naquele dia ele não sabe onde estão os bens, não tem bens para indicar, ele pode indicar isso posteriormente, tá? A parte que não se manifestar em 15 dias sobre documentos novos pode fazer isso também em alegações finais. Então, são prazos, alguns exemplos de prazos que não são preclusivos, eu posso fazer posteriormente. Aí, o CPC traz uma diferença para a gente de prazos próprios e prazos impróprios. O que diferencia eles é a preclusão temporal, que a gente chama, tá? Então, por exemplo, o juiz tem prazo de 30 dias para proceder à sentença. O Ministério Público tem um prazo para poder dar a cota dele. Se porventura passou o prazo, no caso da sentença, ele tem 30 dias, a gente já está com 35, ele ainda não deu sentença, nada impede que ele faça com 36 dias, com 40, com 60. Para nós, partes, ocorre a preclusão. Para o juiz, para o MP, para o escrevente, para o escrivão, vai acontecer sanções administrativas, tá? Não vai acontecer preclusão. Então, nada que posteriormente não possa ser feito. Classificação de prazos. Nós temos prazos legais, que são aqueles que a lei vai fixar para nós. Exemplo, contestação. Nós temos os prazos judiciais, que são os marcados pelo juiz, o juiz que traz para a gente esses prazos. E nós temos os convencionais. Essa daqui é uma modificação do CPC também, onde as partes de comum acordo podem determinar os prazos para que aquele processo corra, tá? Então, classificação: legais, judiciais e convencionais. Legais, os fixados por lei, judiciais, marcados pelo juiz, e convencionais, aqueles que são ajustados pelas partes, tá? Com a existência agora dos prazos convencionais, a doutrina fala que a natureza dos prazos, ela não precisaria existir, tá? Mas o artigo 190 e 191 traz a natureza. Então, fala de dilatórios e peremptórios. Dilatórios, aqueles que, embora que sejam fixados por lei, admitem uma ampliação pelo juiz ou por convenção das partes, tá? E os peremptórios são aqueles que não podem ser alterados. Se você perder, a gente não tem mais como fazer absolutamente nada, tá? Então, a gente ainda tem essas naturezas de dilatórios e peremptórios, artigos 190 e 191. Vamos lá, então, propriamente para a contagem de prazo, tá? Quando a gente vai fazer contagem de prazo, a gente sempre precisa pensar em unidades de tempo. O CPC traz para nós 5 unidades. De ano, então, por exemplo, 2 anos para propor uma eventual ação rescisória. Ele traz de mês, suspensão de 1 mês do processo, porque a gente está tentando fazer um acordo. Ele traz de dias, que é o mais comum, tá? Então, o exemplo que eu trouxe aqui são 10 dias para uma eventual emenda da inicial. Ele traz a questão de horas, tá? Então, as partes devem ser intimadas com 48 horas de antecedência para uma eventual audiência. E ele traz também a questão de minutos. Quando a gente fala de minutos, a gente fala que tem que fazer a contagem minuto a minuto, tá?
quando o juiz determinar com relação a isso. Aí aqui uma observação, tá? Para o juiz, para que ele possa dar sentença, o prazo começa a contar de quando esse processo vai conclusos para ele. Então, eu juntei uma petição pedindo que seja expedido um ofício, tá? Quando os autos vão conclusos, ali começa a contar o prazo para o juiz poder se manifestar, tá? Para o Ministério Público, do momento que abre vistas, então abre vistas para o Ministério Público, automaticamente começa a contagem de prazo para que ele também possa se manifestar neste processo, tá? O 218 fala o seguinte: não sendo estipulado prazo pelo juiz ou pela lei, o prazo é de 5 dias, tá? Então, se a lei não te determinar nenhum prazo, se o juiz não te determinar nenhum prazo, 5 dias para você poder cumprir aquilo que ele está pedindo, tá? Na contagem de prazos, isso é muito importante. Na contagem de prazo, você vai sempre excluir o dia que começou e vai incluir o dia do vencimento. Sempre assim, tá? Exclui-se o dia do início e inclui-se o dia do final. Tudo bem? A contagem exclui os dias não úteis. Quais são os dias não úteis? Sábado, domingo, feriado e dias que não tem atendimento forense, porque aconteceu alguma coisa no fórum, tá? Não são dias úteis, logo você não vai contar esses dias. Então, em regra, é de segunda a sexta. Verifica lá se nessa segunda a sexta tem algum feriado ou se não tem atendimento, tá? E isso acontece mesmo que esteja no começo, no meio ou no final. Tudo bem? Você só vai contar dias úteis agora. Prazos prescricionais ou decadenciais prorrogam-se para o primeiro dia útil subsequente. Não se esqueça que prescrição e decadência está no Código Civil, não está no CPC, tá? Prescrição, artigos 205 e 206 do Código Civil. Decadência está espalhado entre os artigos, tá? Primeiro dia útil subsequente, se cair em sábado, domingo ou feriado. Artigo 223 fala de uma eventual, você não conseguiu cumprir um prazo por algum motivo. Mas isso tem que acontecer por uma coisa muito grave, tá? Tendo realmente justa causa. Então, por exemplo, falha do ESAGE não vale. Por quê? Porque a falha do ESAGE pode ser um problema do seu computador, tá? A gente precisa aguardar o pronunciamento do tribunal para dizer se foi uma falha deles ou se não é uma falha deles. Agora, em caso de acidentes, morte, problemas de saúde, aí podem ser considerados uma justa causa, mas é claro que isso vai depender do posicionamento do juiz com relação a essa questão, tá? Então, toma muito cuidado com isso. Outra observação: o prazo pode ser suspenso, tá? Eu posso suspender o prazo quando tiver algum tipo de obstáculo no meio. Por exemplo, era meu prazo para apresentação de cálculos e esse processo que é físico está concluído com o juiz. Eu tive um obstáculo no meio, então eu posso pedir a suspensão do meu prazo, tá? Daqui a pouco a gente vai conversar sobre a diferença de suspensão e interrupção de prazo, tá? Prazos que são contados em horas, você precisa contar minuto a minuto. Toma cuidado com isso. Se o juiz deu lá, em audiência, prazo de 48 horas para apresentação de razões finais, você não vai contar 2 dias. Você vai contar 48 horas do término da audiência. Se a audiência terminou às 16, 16 do dia seguinte, 16 do dia seguinte, tá? Não vai contar em dias, você vai contar em horas, ok? Você só vai contar os prazos de horas em dias quando eles forem publicados via Diário Oficial, porque aí não dá para saber qual foi o horário que o juiz despachou aquilo. Então, aí sim você vai fazer a contagem a partir da publicação, tudo bem? Excluindo o primeiro e incluindo o último
sempre. Vamos lá, existem os prazos de antecedência, que são contados de trás para frente, tá? Porque eu preciso de uma distância mínima entre um ato e outro. Então, o exemplo que eu trouxe aqui. O juiz despacha falando que você tem 10 dias para apresentar rol ou para apresentar provas antes da audiência. Você vai contar de trás para frente. Sua audiência é dia 15, conta 10 dias antes. Então, 14, 13, 12, 11 e assim por diante. São os prazos de antecedência que nós chamamos, tá? E aí que eu falei, suspensão interruptiva. Suspensão. O prazo para de correr e quando retornar, flui pelo restante. Então, vamos pensar assim, que o seu processo está pendurado por 2 cordas. E o tempo, o lapso temporal, está passando por debaixo dele, ok? Quando você soltar esse processo, automaticamente vai continuar a fluir do que falta. O juiz te deu prazo de 10 dias, tudo bem? O processo ficou suspenso, por motivo que for, por 6 dias. Automaticamente você tem mais 4 dias para cumprir aquilo que o juiz pediu, ok? Por quê? Porque estava suspenso. Interruptível é o prazo que é restituído na íntegra para você. Exemplos que eu tenho aqui são os embargos de declaração. Então, como que funciona? Da sentença, cabem eventuais embargos de declaração para verificar alguma obscuridade nessa sentença. Apresentando os embargos, interrompe o meu prazo de apelação. O meu prazo de apelação só vai contar de forma integral quando eu tiver a sentença dos embargos, tudo bem? Da sentença dos embargos, 15 dias para eventual apelação. Então, suspensão, o prazo volta a contar do que falta, tá? E interrupção, ele é restituído na íntegra. Um exemplo, as férias forenses, tá? No período, então, de 20 de dezembro a 20 de janeiro, os prazos estão suspensos. Então, se antes das férias já tinha corrido 5 dias do meu prazo, um prazo de 15 dias, por exemplo, antes das férias já tinha corrido 5 dias. Férias, quando eu retornar, tá? 20 de janeiro, quando tudo volta, eu tenho mais 10 dias para cumprir esse prazo. Tudo bem? Suspensão, interrupção, meu prazo é restituído na íntegra, ok? Outra observação são com relação ao juizado especial. O juizado especial tem alguns enunciados que dizem que no juizado especial os prazos são contados em dias corridos, não são dias úteis. Então, você vai contar sábado, domingo, feriado e dias que o fórum porventura não tem atendimento. Tudo bem? Juizado especial, prazo em dias corridos e não em dias úteis. E a Lei 9.099 de 95, que regula o juizado especial, fala lá que recurso é interposto no prazo de 10 dias, tá? Então, no juizado especial, a gente não fala em apelação, a gente fala em recurso inominado. Lá é prazo de 10 dias corridos, tudo bem? Diferente do comum, que a gente fala em prazo de 15 dias para uma eventual apelação, 15 dias úteis. Então, toma cuidado quando o seu processo estiver no juizado especial. Primeiro, os prazos são diferentes pela Lei 9.099 de 95. Segundo, os prazos são contados em dias corridos e não em dias úteis, tá? Então, vamos lá exercitar tudo isso que a gente conversou até agora, tá? Então, vamos lá. Tem uma disponibilização que aconteceu dia 15 de agosto, pedindo para que a parte se manifeste acerca de um ofício. Ou seja, o juiz não me determinou qual que é o prazo para que eu possa fazer isso, tá? Quando você vai fazer contagem de prazo, é importante você sempre ter um calendário. Não conta no dedo, que isso dá errado. Pega um calendário para você poder fazer essa contagem. E aí você tem que responder algumas perguntas. Vamos lá, então. Disponibilizou no dia 15, ou seja, no dia 15, a vara disponibilizou para que o Diário Oficial possa fazer a publicação. O meu prazo começa a contar da publicação, não da disponibilização. Se disponibilizou dia 15, vai publicar no dia útil subsequente, dia 16, tudo bem?
Então, o dia 16 é o dia da publicação. Como não tem prazo determinado, 5 dias que é a regra do CPC. Aí lembra que eu falei? Você vai excluir o primeiro e você vai incluir o último. Com isso, o meu prazo inicial vai ser dia 17. Por que que vai ser dia 17? Porque eu vou excluir o primeiro e eu vou incluir o último dia, ok? Vamos lá no calendário, então? 5 dias. Eu vou excluir o primeiro. Peraí. Falha técnica. Vamos lá. A gente vai contar dia 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daria dia 26, que é um sábado. Então, primeiro dia útil subsequente, que é o dia 28, tá? Prazo fatal que cai em sábado, domingo, feriado. Primeiro dia útil subsequente. Exclui-se o primeiro, inclui-se o último dia, tá? Aí aqui tem um link da ASP, tá? Só fazer a leitura do QR Code ou jogar esse link aqui. E lá tem um texto que a ASP disponibilizou com os principais prazos do CPC, tá? É importante dar uma olhada, é importante ter conhecimento desses principais prazos para você poder saber quanto tempo que você tem para poder fazer aquilo que o juiz está determinando, tá? É um site de extrema confiança, os prazos lá, eles não trazem os prazos de lei especial, como por exemplo o juizado especial, tá? São somente os prazos do CPC, mas vale muito a pena a leitura e vale muito a pena você ter impresso esses prazos com você para facilitar um pouco a sua vida, tá? E para fechar, agora é hora de vocês fazerem a contagem de prazos. Então aqui tem um formulário para vocês praticarem, tá? Lá tem o campo para você deixar seu nome e também para você deixar o seu e-mail. Me manda que a gente vai conversando sobre isso, ok? Ao terminar de assistir o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, aqui embaixo. Não esqueça de acionar o sininho, sempre que tiver um vídeo novo você vai ficar sabendo. E também dá uma olhadinha lá no blog, que tem umas coisas muito legais de direito material para vocês poderem praticar. Ok? Espero ter ajudado na contagem de prazo, ter esclarecido eventuais dúvidas. Nos encontramos na próxima. Aquele abraço.